Oi, aqui é a Gabriela. Pães e bolos perfeitos sem glúten existem e eu te ensino a fazer. Nesse vídeo você vai aprender a fazer uma broa de milho sem glúten incrível, super macia, fofinha e extremamente saborosa. Então, para essa receita, você vai precisar dos seguintes utensílios e ingredientes. Você vai precisar de uma panela, porque essa é uma massa que vai ao fogo antes de nós finalizarmos na batedeira, tá? Então, uma panela, separe-a. Fouet e espátula para misturarmos a massa. Vou precisar também de uma forma. Aqui eu tenho uma forma retangular de 40 por 30 centímetros, tá? Eu coloquei um tapetinho de silicone no fundo e polvilhei farinha de milho, tá? Então, o fubá fino. Aqui, se você não tiver o tapetinho, não tem problema. Você pode somente polvilhar essa farinha de milho sobre a forma mesmo, para evitar que os pãezinhos grudem, tá? As broinhas grudem. Então, vamos deixar separado. Meu forno já está ligado, já está sendo pré-aquecido a 200 graus, tá? Eu preciso de uma temperatura um pouco mais alta para que eu tenha um salto de forno nessas broinhas, tá? Então, de ingredientes, você vai precisar de 2 tipos de farinhas somente. A farinha de milho, o fubá fino, e também o polvilho doce para dar liga. Então, eu tenho uma farinha de estrutura e uma farinha de liga somente, tá? Então, é excepcionalmente que nós vamos utilizar 2 tipos de farinhas. Então, depende muito da receita. E essa é uma exceção. Então, nessa receita, você vai utilizar somente esses 2 tipos de farinhas. Vou precisar também de açúcar demerara para trazer maciez, umidade e doçor para essa massa. Aqui eu tenho sal, só para equilibrar os sabores. Erva doce, são sementinhas de erva doce para dar sabor à massa. Isso aqui é opcional, tá? Se você não gostar, não precisa colocar. Você pode colocar coco ralado, por exemplo, um pouquinho. Ovos em temperatura ambiente, assim como os demais ingredientes. Os ovos vão trazer estrutura, maciez, umidade, liga para essa massa. Fermento químico vai ser o nosso agente de fermentação, tá? Então essa é uma broa que vai ao forno imediatamente após a massa estar pronta, tá? Não precisa de crescimento prévio antes de levar para assar. Então preparou a massa, forno. E os 2 líquidos, temos o óleo vegetal para trazer untuosidade, maciez e umidade. E leite vegetal. Aqui eu estou utilizando leite vegetal de amêndoas, tá? Se você não tiver restrição ao leite animal, você pode utilizar o leite de vaca. Se você quiser utilizar o leite de coco, também você pode utilizar nessa receita, tá? Aqui eu tenho o fubá fino, somente para polvilhar por cima das broas. Então agora vamos começar o preparo. Nós vamos misturar previamente os ingredientes líquidos com alguns dos secos na panela e levarmos para o fogão, tá? Nós vamos cozinhar essa massa por uns 3 minutinhos até que ela desgrude do fundo da panela. Então vamos lá. Aqui na panela, nós vamos colocar primeiramente os ingredientes secos. Eu vou até utilizar a peneira aqui para peneirar as farinhas e evitar que fiquem gruminhos, tá? Então eu vou colocar o fubá fino, a farinha de milho. Olha, perceba que tem uns gruminhos, tá vendo? Deixa eu colocar aqui na minha mão pra você ver. Olha só. Então é importante peneirar pra dar mais leveza pra essa broa, tá? Então aqui eu vou peneirar também o polvilho doce. E o polvilho doce, ele tem um grânulo bem fininho, né? Então é importante peneirar porque com a umidade do ambiente, quando a gente abre o pacote, pode formar uns pequenos gruminhos através da umidade e porque os grânulos são muito fininhos. Então é importante peneirar, tá? Retirar esses gruminhos pra não ficarem aparentes na massa. Então peneire muito bem. Eu vou utilizar aqui depois a peneira novamente. Aqui eu já vou colocar o açúcar demerara também. O sal. Misture. Aqui, esses 3 ingredientes, os ovos, o fermento químico e a semente de erva doce, eu vou deixar para adicionar na segunda etapa. Então, depois, quando nós já cozinharmos essa massa, eu vou entrar com esses outros ingredientes na batedeira, tá? Então, aqui, vamos colocar o óleo vegetal e também o leite vegetal. Misture esses ingredientes. Pronto. O ideal é você utilizar um fouet para essa mistura, para você quebrar os possíveis gruminhos que formem aqui de farinha com o líquido, tá? Então agora, vamos para o fogão cozinhar essa massa.
Então agora aqui no fogão você vai ligar o fogo médio e vai misturar esses ingredientes sempre, tá? Sem parar, porque senão ele vai ficar embolotado, né? Fazer bolinhas. Então misture bem as farinhas todas e vai misturando até que essa massa fique bem consistente, tá? Então vamos misturando aqui até chegar ao ponto de massa bem consistente. Olha só, perceba que a massa já tá engrossando, tá vendo? Então continue mexendo, porque ela vai ficar mais consistente. Nesse momento eu vou baixar o fogo e vou continuar misturando até essa massa toda ficar bem grossa. Pronto, olha só, a massa tá bem consistente, tá vendo? Agora você vai continuar cozinhando essa massa por uns 3 a 5 minutinhos. Eu vou te mostrar o ponto que você deve retirar, que é quando essa massa desgruda do fundo da panela. Tá vendo que ela já começa a desgrudar, mas ainda não está no ponto. É importante você sempre mexer, tá? Utilize uma espátula mais dura, tá? Para você ter mais facilidade em misturar essa massa, porque é uma massa mais firme. Olha só, perceba que a massa já está desgrudando do fundo da panela, tá vendo? Então agora, nesse momento, você vai desligar o fogo e vai deixar essa massa esfriar completamente antes de começar a adicionar os ovos e finalizá-la na batedeira, tá? Então deixe esfriar completamente antes disso. Bom, após a massa esfriar, e aqui eu vou te mostrar como eu fiz para ela esfriar mais rápido, tá? Eu abri a massa dentro de um prato, de um recipiente maior, para que ela fique mais fina e assim ela vai esfriar mais rapidamente, tá? Você precisa colocar essa massa na batedeira somente quando ela estiver fria. Por quê? Porque se você colocar os ovos numa massa quente, você vai cozinhar os ovos e vai estragar a sua massa, tá? Então vamos colocar aqui os pedaços para batermos inicialmente um pouco essa massa antes de adicionarmos os ovos. Olha só. Vou bater essa massa só por uns 10, 15 segundos, só para dar uma misturada. Olha só, já misturamos bem, a massa tá fria. Agora então eu vou colocar os ovos. Já vou colocar também as sementes de erva doce. E vou bater essa massa por uns 2 minutos para misturar muito bem esses ingredientes. Olha só, já temos uma massa diferente da que estava originalmente, tá vendo? Agora, antes de retirar da batedeira, eu vou colocar o fermento químico e vou raspar as laterais do bowl da batedeira para incorporar tudo muito bem, tá? Vou bater por mais uns 15 segundos somente para incorporar o fermento químico. Pronto. Agora eu vou retirar a massa da batedeira e vou te mostrar o ponto dela. Olha só. Esse é o ponto da massa, tá vendo? E aqui, para modelar essa massa em broinhas, você tem algumas opções. Como é uma massa mais cremosa, tá vendo? Você pode ou usar o fubá para polvilhar sobre a bancada e modelar as broinhas, ou você pode colocar em forminhas de cupcakes, em forminhas de empada, em forminhas de muffin, tá? Você pode usar dessa maneira. Você pode colocar com colheres de sopa sobre a forma, você pode colocar com um pegador de sorvete também, tá? Ou então untar as mãos com óleo, só que é uma massa mais cremosa, então eu não recomendo muito untar com óleo, porque você vai ter dificuldade para modelar, tá? Então aqui eu vou polvilhar o fubá, a farinha de milho aqui na bancada para modelar as broinhas, tá? Vou colocar a forma aqui em cima.
Aqui você tem a opção também de forrar a bancada, se for de mármore, com o plástico filme. Como a minha é de madeira, eu não vou conseguir grudar esse plástico. Perceba que se eu colocar aqui, ele vai ficar solto e aí eu não vou ter praticidade para modelar essa broa. Então eu não vou usar o plástico, eu vou somente polvilhar a farinha de milho. Sua bancada tem que estar bem limpinha, tá? Então vamos polvilhar aqui. Vou pegar uma colher de sopa. Vou te mostrar também como fazer com o boleador de sorvete, tá? Esse aqui é aquele que destaca a massa de dentro. Então, se você coloca a massa, aperta, ele solta a massa, tá? Então, vou fazer dessa maneira para você ver também como fica. Vamos começar aqui boleando. Não precisam ser bolinhas muito grandes, tá? Você escolhe aí, mas não precisa ser muito grande, não. Vou colocar um pouquinho de farinha aqui, porque essa massa é bem cremosa. Então, não pode grudar na nossa mão, a gente tem que conseguir boleá-la, né, sem que a gente faça muita meleca na mão. Então, só misturando aqui sobre o fubá, olha só, tá vendo? Aí você vai fazer esse movimento, você vai fazer um copinho com a sua mão e vai colocar a sua massa embaixo da sua mão e vai girar, tá? Olha só, aí você já consegue pegar na mão para manusear essa massa com facilidade. Então, joga um pouquinho de fubá aqui, ó, que gruda um pouquinho também, para você conseguir fazer uma bolinha. Vai grudar um pouquinho, tá, gente? É assim mesmo. Não exagere muito na quantidade de fubá para você não ressecar a massa, tá? Então, só coloque o suficiente para você conseguir bolear. Não precisa ficar uma bolinha perfeita, não se preocupe com isso. O importante é você fazer uma broinha deliciosa. Olha só, tá? Então, dessa maneira você vai colocar na sua forma. Aqui, ó, deixa eu te mostrar colocando com o boleador. Vai pegar o boleador, vai colocar na sua massa, olha só, assim, e aí vai colocar na forma. E aí, para colocar na forma, você vai apertar o seu boleador. Solta um pouquinho, olha só, tá vendo? Também fica ótimo, aí você polvilha o fubá aqui em cima. Então, eu vou fazer com o boleador porque é mais prático do que fazendo na bancada, tá bom? Deixa eu só limpar aqui para bolear com o boleador. O que é importante? Essa aqui é uma massa que leva fermento químico, certo? Então, é importante que você não demore muito para fazer esse processo de bolear, porque o fermento já está fazendo a primeira ação na massa, tá? Então, faça isso o mais rápido que você conseguir. Utilize a forma mais prática para você conseguir bolear rapidamente, tá? Então, vamos colocando assim, soltando. Coloque com uma distância de uns 4 dedos entre cada bolinha, para você ter espaço para sua bolinha crescer dentro do forno. Olha só. Tá vendo? Super prático. Com o boleador de sorvete é a melhor opção. Mas você pode utilizar também a colher de sopa, que também é mais prático. Vamos lá. Agora vamos polvilhar a farinha de milho sobre as broas. Para ficar delicioso. Pronto. E agora, gente, você já sabe, forno, tá? Forno a 200 graus pré-aquecido para que essa broa asse no menor tempo possível. Ou seja, ela vai assar em aproximadamente 20 minutos, tá? Dentro do seu forno. Então agora, vou levar para assar. Bom, a broa já assou. Olha só como elas ficaram lindas, super douradinhas, perfumadíssimas e muito macias e fofinhas. Perfeitas, olha só. Vou te mostrar uma aqui. Olha que delícia. Super fofinha. Incrível essa massa e o sabor é maravilhoso. Eu vou abrir aqui para você ver como ficou por dentro. Olha só. Olha que delícia. Super úmida, macia, perfumada. Tenho certeza que você e sua família vão amar essa receita. Uma delícia. Vou provar aqui porque, né? Desculpa, mas vocês vão ter que ficar na vontade por enquanto, até vocês fazerem na casa de vocês.
Uma delícia. Casquinha crocante, macia, úmida, com o sabor da erva doce incrível. Tenho certeza que vocês vão adorar. Então, façam essa receita, façam para sua família, façam para seus amigos. Eu tenho certeza que todos vão gostar muito e nem vão acreditar que é sem glúten. Olha que incrível! Então, se você gostou dessa receita, curta, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam aprender a fazer em suas casas. E eu te aguardo no próximo vídeo.